Uma boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos ter nessa reunião a paz necessária para compreender os ensinamentos que receberemos. Nosso agradecimento a Deus pela vida, pela encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos e pela oportunidade de estarmos sendo instruídos, orientados e esclarecidos dentro da doutrina espírita, por esses espíritos amigos que tanto trabalharam por nós nas suas vidas e que hoje nos possibilitam a condição de trazer o entendimento, de trazer a compreensão na nossa vida. Nosso agradecimento a Deus por mais esse dia. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje um texto do livro Cartas e Crônicas. É a psicografia do Chico Xavier pelo irmão X. É o capítulo 7º. Consciência Espírita é o título. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos irmãos voltam do além, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? E realmente, nas comunicações, a humildade que o espírito vai adquirindo, né, durante a sua evolução, seu progresso, ele realmente vai se conscientizando de coisas que ele poderia ter feito e não fez em algumas situações, né? Isso é muito comum nós vermos nas comunicações dos espíritos, e é isso que ele está perguntando, né? Como explicar esse fenômeno quando um espírito se comunica e diz que se arrepende de não ter feito outras coisas que ele já poderia ter feito, que ele já tinha consciência disso. Aí ele responde assim, creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que sinceramente não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais, a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes, um espírito superior, que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura,
Então Allan Kardec foi levado durante um sono físico, seu espírito foi levado por um companheiro do plano espiritual, né, um espírito evoluído, a um local, como ele descreve aqui, com essas dificuldades, com soluços, aflições, gritos, blasfêmias, um local nevoento, né, como ele diz. Aí ele pergunta, atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e perguntou espantado: estão aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações, em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? Perguntou Kardec. De certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade? Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção da espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram às esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje, internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nesses vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo, o Allan Kardec, pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I e Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então dize-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são esses, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura hoje sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo, é fácil de perceber, meu amigo,
com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Então podemos concluir por esse texto aquilo que nós ouvimos já muitas vezes, que a nossa responsabilidade, à medida que somos esclarecidos, somos instruídos pelos espíritos superiores, pela doutrina espírita, pela toda a obra espírita, da codificação de Kardec e todos os livros que derivaram dessas obras. Quanto mais essa consciência, esse esclarecimento é nos dado, mais a nossa responsabilidade aumenta nas nossas atitudes. Né? Se com todo esse conhecimento, com todo esse esclarecimento, praticarmos o mal, a nossa responsabilidade será bem maior, bem superior àqueles que ainda são ignorantes, como todos esses exemplos que ele deu aqui, de pessoas que cometeram muitos atos ali complicados, né, muitos crimes contra a humanidade, né, historicamente, mas que foi atenuado pela sua falta de conhecimento, pela falta de compreensão, pela ainda ali, ignorância que esses espíritos tinham. Mas à medida que nós vamos sendo esclarecidos, essa responsabilidade vai aumentando. Então, essa resposta da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que ele diz, né, que não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. Né? Não basta não praticar o mal. Não praticar o mal é um passo, já é um passo para a nossa melhoria, mas tem que haver ali a prática do bem. Tem que culminar a evolução na prática do bem, aí sim estaremos sendo cristãos. E aí vem a consciência espírita, que é o título do texto, né, desse texto, que ela vai nos dando realmente essa compreensão, possamos colocá-la em prática aí na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo o bem, né? Evitando inicialmente de fazer o mal, mas caminhando para a prática do bem. Então essa era a lição de hoje, que possamos compreendê-la e, se não iniciamos ainda, já possamos iniciar devagar, né, a prática do bem, entendimento conosco mesmo, com a nossa família, mudança de comportamento, de tratamento, tudo isso é a prática do bem. Possamos ir aumentando esses comportamentos. Ficamos por aqui, tenham todos uma boa semana. Uma boa noite a todos vocês. Vamos dar início ao nosso tema de hoje dizendo que a casa espírita, ao mesmo tempo que é um refúgio para todos nós, ela também nos oferece a oportunidade de fazermos o bem. Mas aos poucos nós vamos percebendo que nos falta um item importante, que é o autoconhecimento. Porque ao longo da nossa transformação moral, percebemos muitas perseguições, que são aquelas ditas obsessões. Porque os nossos adversários, eles não querem a nossa mudança, a nossa transformação. E aí é que vamos perceber que o bem que possamos estar fazendo é mais direcionado a nós mesmos, a nossa paz, do que propriamente ao beneficiado. Inimigos, todos nós temos. Imaginem o número de encarnações que tivemos até hoje. E o Chico costumava dizer que inimigo nada mais era do que alguém que estava de costas para nós e nós de costas para ele. E os dois com uma enorme dificuldade de ficarem um de frente para o outro, com receio de descobrirem
que as suas semelhanças seriam muito maiores que as suas diferenças. Esse período pelo qual nós estamos passando é um período atípico, mas que muito nos fez refletir sobre o convívio mais próximo, mais estreito com a família, com aquele núcleo familiar. Porque é aí que normalmente reside uma boa parte desses adversários. Por que será que tantas pessoas passam no momento por depressões atrozes, difíceis? Um dos fatores poderia ser o convívio mais estreito com aqueles que temos dificuldades e que, não por acaso, estão dividindo conosco um parentesco mais próximo nessa encarnação. O rancor que trazemos em relação ao outro exige um convívio mais próximo para que esse convívio faça com que tudo se amenize. E nada melhor que uma relação estreita com esse outro, para que se acertem as pendências, se amenizem as diferenças e que a fraternidade, enfim, possa reinar. E olha essas palavras de Jesus. Elas foram registradas por Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. As palavras: Eu vim trazer o fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Quer dizer, é necessário que os adversários se aproximem sim, e o mais rápido possível, para que as arestas sejam, enfim, aparadas e possa reinar o amor entre eles. E agora, Joana de Ângeles, em seu livro Vitória sobre a Depressão, ela vai eleger 30 temas que podem ser considerados armadilhas para que se instale uma depressão em nós. Esse livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, ele vem nos alertar sobre pontos importantes que temos que analisar em nós e que costumam desencadear processos que fatalmente, se não forem trabalhados, podem instalar essa depressão em todos nós. Vamos então, na noite de hoje, compreender um desses 30 fatores que podem desencadear esse processo depressivo. Ela vai nos falar, então, sobre o rancor. Vamos lá à leitura. Essa aversão profunda, consciente ou não, que alguém experimenta contra alguém, é filha espúria do orgulho, esse dileto companheiro do egoísmo, que não admite ser desconsiderado ou sequer enfrentado nas mesmas condições. O rancor, ele é enfermidade moral que assinala muitos seres humanos, mantendo-os em estágio de inferioridade na escala da evolução. Apresenta-se inesperadamente e tende a crescer quando não combatido de imediato, atormentando aquele que lhe padece a férrea constrição moral, com sede de desforço, de reabilitação, quer dizer, com sede de vingança, não é? Muitas vezes, aquele que o experimenta, o rancor, nem sequer teria qualquer motivo atual para manter essa animosidade profunda em relação ao outro, que mal conhece ou de cujo convívio se afastou num momento de cólera, de ressentimento. Não havendo uma explicação lógica para sua presença na emoção, em face da falta de motivo que o justifique, ei-lo o rancor
que procede de existência passada, na qual enfrentaram-se os adversários que ora vão se reencontrar. Os soberanos códigos estabelecem como impositivo básico da evolução a convivência fraternal e enriquecedora entre os seres humanos, ampliando os instintos gregários, através da qual desenvolvem-se os tesouros da amizade e do amor, da bondade e do socorro recíproco. Nada obstante, enquanto predominam as heranças do primarismo, o ego exige consideração imerecida, quer dizer, o ego exige uma consideração que ele não merece, autoconsiderando-se irretocável. Então nós nos consideramos muitas vezes irretocáveis, elegendo uma postura falsa de reinar. Qualquer ocorrência menos feliz, algum acontecimento desagradável que o atinja, são suficientes para dar curso ao sentimento de rancor, que se transfere de uma para outra existência, com a férvida paixão destrutiva em relação a quem passa a considerar como seu antagonista. Reencontrando-o, reaviva-se-lhe no inconsciente profundo aquele acontecimento infeliz, nem sempre lúcido, ensejando-lhe a antipatia que se converte em aversão e termina como rancor. Todos os fenômenos dessa natureza obedecem à programação divina para que haja a recuperação do equivocado, a fim de que sejam anulados os ressentimentos mediante a convivência jovial, que apaga as mágoas mantidas. Para que tal fato aconteça, no entanto, é indispensável que o seu opositor, aquele que experimenta o sentimento de rancor, faculte-lhe o relacionamento ao invés de evitá-lo, assim transferindo-o para o futuro, numa situação muitas vezes menos favorável. Então, não recusar uma aproximação, não evitar que isso aconteça, facilitar esse relacionamento, isso é importante. E ela vai continuar. O egoísmo, no entanto, sempre elabora em favor da própria insensatez. Então, nós normalmente vamos pelo caminho errado, da insensatez, exigindo o reconhecimento do seu valor ilusório. E quando isso pode ocorrer, fecha-se num comportamento dobles que impede a liberação do rancor. Então, esse comportamento dobles, essa hipocrisia, ela vai impedir que o rancor se libere, porque não vai enfrentar um adversário enfrentar ao outro. Não vai acontecer isso. Vai haver uma certa hipocrisia. Então nós vamos levando, vamos empurrando. E isso está errado. O orgulho humano é mácula que desmerece a beleza do diamante espiritual que se é. Compreendeste, o viajor terrestre, conscientemente o significado da reencarnação e das excelentes concessões que lhe oferece. Com facilidade, ele se enriqueceria de bênçãos nos relacionamentos, trabalhando para a felicidade própria e para a felicidade geral. Se alguém te inspira esse sentimento perverso e oculto, evita aprofundar-lhe as causas desconhecidas. Sendo o resultado de algum acontecimento atual que te amargura, concede-lhe o direito de ser
infeliz e de ter errado, não acumulando os tóxicos do ódio nas tuas delicadas engrenagens mentais. Permita que ele erre, permita que ele se sinta até infeliz por ter errado. Se não consegues identificar razões para a presença desse morbo, quer dizer, para a presença dessa doença que te enferma, abre o coração ao outro que possivelmente também experimenta algo muito complexo no seu mundo interior e necessita liberá-lo. Não sejas aquele que se transforma em obstáculo ao bem, criando situações embaraçosas que se convertem em amargura no outro. Abre o coração à fraternidade e compreenderás como é possível diluir os vapores venenosos do rancor ao sol da compaixão. Todos se equivocam, todos erram propositalmente ou não. Passada, porém, a ocasião, as pessoas caem em si. Elas se dão conta de que cometeram um erro e anelam o ensejo, a vontade de se reabilitar. Ninguém passa incólume, quer dizer, ninguém passa ileso pelo mundo terrestre, sem a dádiva do sofrimento, erro e acerto. Inevitável eles são para a conquista do conhecimento. O programa da evolução é constituído por páginas desafiadoras para todos os níveis morais do espírito em crescimento para Deus. Aquele, porém, que opta para ser acusador do outro, como se fosse um raio de luz inatingível, conduz, além da soberba, o alto desconhecimento que o mantém na ignorância das leis de Deus. Quando alguém prefere manter o rancor em relação ao próximo, essa pessoa desafia o Criador, o qual ela procura desconhecer, olvidando-se que todos são seus filhos, portanto, irmãos em diferentes níveis de consciência. Quem não é possuidor de sentimento de compaixão para com aquele que delinquiu, que tombou na senda de espinhos, ele não será credor de misericórdia e nem de auxílio, apesar das necessidades que o dominam. O antídoto, portanto, do rancor é o perdão gentil e nobre, que une as criaturas como verdadeiras irmãs que se auxiliam pela senda libertadora. Assim sendo, não guardes ressentimento de ninguém, de nada, evitando tornar-te responsável por esse feroz inimigo, agasalhando-se em outrem. A vida imortal expressa-se pelo berço e pelo túmulo, que transforma em portas de acesso ao corpo, entrando e saindo, sem que haja qualquer alteração na sua gloriosa estrutura. Vive de tal forma que ao atravessares a aduana tumular, quer dizer, ao atravessar e a fazer a passagem para do túmulo para a vida maior, possas despertar sem os espessos véus da ignorância, obnubilando-te, quer dizer, obscurecendo o discernimento ou a mente torturada pela implacável lâmina do rancor. Amando integralmente toda a humanidade, Jesus distendeu a mensagem de esperança e de paz em favor de todos. Traído, vendido, negado por alguns dos seus amigos, levado ao martírio da cruz, após as dilacerações ignominiosas, quer dizer,
humilhantes que ele passou, do suplício, ele manteve-se afável e terno em relação a todos, incluindo aqueles que lhe fizeram inimigos implacáveis, mas que não conseguiram submetê-lo. Lembre-se, Jesus disse: eu venci o mundo. Reflexiona bastante sobre isso e nunca permitas no coração e na emoção a presença do vírus deletério do rancor. E no capítulo Dentro do Lar, do livro SOS Família, o mesmo espírito Joana de Ângeles vai dizer sobre o convívio em família. Vou ler alguns trechos aqui. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. O esposo, negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. Desconsideração doutrora, desrespeito da atualidade. Insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. Chacais produzindo chacais, lobos tombando em armadilha de lobos. Cobradores reencarnados junto às dívidas na província do Instituto da Família dentro do lar. E mais para frente, aqui no final desse capítulo, a Joana vai dizer: apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista. Aproveita o padecimento vingador, ajuda os algozes da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Bom, e com esse desfecho, em que Joana explica o porquê da necessidade desse convívio salutar na família e a consequente diluição desse rancor entre os membros dessa família, nós terminamos nossas reflexões de hoje, esperando conseguir uma real compreensão para o nosso próprio reajuste. Agradecemos a esses espíritos amigos que não se cansam de nos alertar, para que nossa encarnação seja bem-sucedida, seja bem aproveitada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim